Organizei uma comemoração pela promoção do meu filho. Balões, bolo, a mesa pronta na sala. Às 18 horas, meu filho disse: "A comemoração vai ser no restaurante com a família da minha esposa. Fique aqui." Cadeiras vazias, champanhe sem abrir. Tudo preparado, e ninguém chegou. Eu apenas sorri. No dia seguinte, ele viu. Eram 18 horas quando meu filho atravessou a porta da minha sala e destruiu algo dentro de mim que eu nem sabia que ainda estava inteiro. Eu estava ali, parada em frente àquela mesa que tinha levado a tarde inteira para preparar. 12 cadeiras dispostas em círculo. Balões dourados amarrados nas costas de cada uma, balançando de leve com o vento que entrava pela janela. O bolo de 2 andares, chocolate belga com recheio de morango, aquele que ele sempre pediu desde criança, estava no centro, cercado pelas taças de cristal que eu tinha herdado da minha mãe. Champanhe francesa gelando no balde de prata. Salgados finos empilhados em bandejas que eu mesma tinha ido buscar na confeitaria da Dona Irene, do outro lado da cidade. R$ 850. Foi quanto gastei naquela tarde. Não era pouco para uma aposentada, mas era meu filho. Era a promoção dele. Eu teria vendido o sofá se fosse preciso. Tinha até colocado as xícaras de porcelana inglesa da minha avó na mesa lateral, aquelas com as flores pintadas à mão que eu só usava em ocasiões raras. Elas estavam ali, reluzentes sob a luz amarela do lustre, como pequenas joias frágeis, esperando para serem admiradas. Eu mesma tinha me arrumado. Escolhi a blusa de seda bege, aquela com as mangas bufantes que Rodrigo sempre dizia que me deixava elegante. Passei batom, prendi o cabelo num coque baixo, até coloquei o perfume francês que estava guardado há meses. Tudo estava perfeito, tudo estava pronto para comemorar meu filho. E então ele entrou. Rodrigo nem olhou para a mesa. Seus olhos passaram rápido pelos balões, pelo bolo, pelas cadeiras vazias, como se aquilo fosse apenas um cenário estranho que não fazia sentido. Ele estava com a gravata afrouxada, o paletó pendurado no braço. Parecia cansado. Parecia constrangido. "Mãe", ele disse, e naquela única palavra eu já senti o gelo subindo pela minha espinha. "A comemoração vai ser no Bistrô Família, com a família da Luana." Fiquei parada. Ele continuou, sem me encarar: "Você fica aqui mesmo, né? Não combina muito com o pessoal de lá." Não combina muito com o pessoal de lá. As palavras atravessaram meu peito como uma lâmina afiada e quente. Senti meu estômago revirar. Minha boca ficou seca, mas meu rosto não se moveu. Eu apenas sorri. "Está bem, meu filho." Ele nem me abraçou. Apenas acenou desajeitado e saiu pela mesma porta que tinha entrado. Ouvi o som da chave girando na ignição do carro, o motor ligando, o barulho se afastando pela rua. E então, silêncio. Olhei para as 12 cadeiras vazias, para o bolo intocado, para as taças que ninguém iria segurar, para os R$ 850 que acabaram de virar pó. Sentei-me devagar na única cadeira que ficava de frente para a mesa. Cruzei as mãos no colo. Senti uma única lágrima escorrer pelo meu rosto. Apenas uma, quente e grossa, e a sequei com a ponta dos dedos. Depois, eu sorri de novo, porque naquele momento, algo dentro de mim não quebrou. Algo dentro de mim acordou. E sussurrei, bem baixinho, para aquela sala vazia: "Agora você foi longe demais, Rodrigo." Se você quer saber o que aconteceu no dia seguinte e como meu filho finalmente entendeu o peso das escolhas dele, inscreva-se no canal, porque esta história está apenas começando. Eu não nasci para ser invisível. Deixa eu te contar quem eu era antes de me tornar apenas a mãe do Rodrigo. Antes de virar aquela mulher que as pessoas olham com pena nos elevadores, antes de aceitar migalhas de afeto como se fossem banquetes. Meu nome é Heloísa, tenho 67 anos e durante 42 deles fui professora de matemática no Colégio Estadual Professor Anísio Teixeira, ali na Tijuca. Não era um trabalho glamouroso,
Não tinha salário de executiva. Mas eu entrava naquela sala de aula todo dia às 7 da manhã com a certeza de que estava construindo alguma coisa. Equações, fórmulas, teoremas. Eu ensinava números, mas no fundo estava ensinando raciocínio, lógica. A ideia de que toda ação tem uma consequência calculável. Irônico, não é? Passei décadas ensinando causa e efeito, mas quando meu próprio filho começou a me tratar como descartável, eu simplesmente engoli. Mas estou indo rápido demais. Deixa eu voltar. Conheci Osvaldo quando eu tinha 23 anos. Ele era contador, daqueles metódicos, organizados, que guardava recibos de tudo. A gente se casou num sábado chuvoso de março, na igreja de São Sebastião. E a festa foi na casa da minha mãe. Sanduíches naturais, suco de goiaba, bolo simples, nada ostentoso. A gente nunca teve dinheiro sobrando, mas tinha dignidade. Sempre tivemos. Osvaldo morreu de infarto fulminante há 12 anos. Foi na padaria, comprando pão francês para o café da manhã. O dono me ligou. Quando cheguei, ele já estava no chão, coberto com um lençol branco que alguém trouxe de dentro. Tinha 58 anos. Rodrigo tinha 19 na época. Estava no 2º ano de administração. Lembro que ele chorou no meu ombro durante o velório inteiro, agarrado em mim, como se eu fosse a única coisa sólida que restava no mundo dele. E talvez eu fosse. Depois que Osvaldo se foi, ficamos só nós dois, eu e meu filho contra o mundo. Vendi o carro velho que meu marido tinha, um Corsa prata, ano 2003, e usei o dinheiro para pagar a faculdade de Rodrigo. Ele sempre foi esforçado, tirava notas boas, era respeitoso, levantava quando eu entrava na sala, me ligava toda noite quando saía com os amigos, só para eu saber que estava bem. Eu olhava para ele e via o melhor de mim e do Osvaldo. Via um homem decente se formando. Quando ele se formou, conseguiu um emprego numa distribuidora de materiais de construção. Gerente comercial. Salário de R$ 9.500. Não era fortuna, mas era estável. Ele alugou um apartamento pequeno em Copacabana, mas passava os domingos aqui comigo. A gente assistia filme, comia macarrão à bolonhesa que eu fazia do jeito que ele gostava, com bastante manjericão e um fio de azeite por cima. Naquela época, eu ainda morava no apartamento de 2 quartos que herdei da minha mãe. É aqui em Ipanema, num prédio antigo de 1962, com aquelas janelas altas de madeira e piso de taco que range quando você anda descalça. O apartamento vale R$ 1.200.000, segundo a última avaliação que fiz. Não porque eu quisesse vender, mas porque achei prudente saber. Era meu único patrimônio. Além disso, eu tinha minhas economias de aposentadoria, modestas, mas suficientes para viver com tranquilidade. E tinha minha coleção. As xícaras de porcelana inglesa eram da minha avó materna, Dona Eulália. Ela trouxe da Inglaterra nos anos 40, quando meu avô trabalhou lá por 2 anos. São 14 xícaras ao todo, cada uma pintada à mão com flores diferentes. Rosas, violetas, lírios. Delicadas, frágeis, com aquele brilho translúcido que só porcelana de verdade tem. Quando eu era criança, minha avó me deixava segurá-las com muito cuidado. Heloísa, ela dizia, estas xícaras sobreviveram a uma guerra, a um oceano e a 50 anos de família. Elas valem mais do que dinheiro. Elas valem memória. Eu guardava cada uma embrulhada em papel de seda, dentro de uma caixa de veludo verde, no armário da sala. Só usava em ocasiões especiais. E aquela festa vazia? Era uma ocasião especial, ou pelo menos deveria ter sido. Rodrigo sabia o valor sentimental daquelas xícaras. Ele sabia que eu as tratava como relíquias. Mas naquela noite, quando ele me disse para ficar em casa, aquelas xícaras ficaram ali, na mesa, esperando por convidados que nunca chegariam, como eu. Sabe o que dói mais? Não é nem a humilhação. É perceber que você virou alguém descartável para a única pessoa no mundo que você amou incondicionalmente. Porque até aquele dia eu ainda acreditava que Rodrigo me via, que eu importava.
Mas quando ele saiu pela porta sem olhar para trás, sem pedir desculpas, sem sequer parecer incomodado por me deixar sozinha em frente àquela mesa de festa que eu preparei, eu entendi. Eu não era mais prioridade. Talvez nunca tivesse sido desde que ele colocou uma aliança no dedo. E sabe qual foi o pior de tudo? Naquela noite, depois que ele saiu, eu não chorei, não gritei, não quebrei nada. Eu apenas tirei o batom com um lenço de papel, guardei as xícaras de volta na caixa de veludo, cobri o bolo com papel filme e apaguei as luzes. E então, sentada sozinha na escuridão da minha sala, com o cheiro doce do bolo ainda no ar, eu tomei uma decisão. Nunca mais eu seria invisível. Nunca mais. E tudo mudou há 2 anos. Foi num domingo de agosto. Rodrigo me ligou empolgado, com aquela voz de menino que eu não ouvia há tempos. Mãe, preciso te apresentar alguém. Ela é especial. Você vai adorar. Luana. Ela entrou no meu apartamento usando salto agulha vermelho, aqueles que fazem barulho seco no piso de taco. Cabelo liso escorrido, cor de mel com luzes loiras, unhas feitas em formato de amêndoa, esmaltadas de nude, bolsa de couro legítimo pendurada no antebraço, perfume caro, algo cítrico e amadeirado que tomou conta da sala antes mesmo dela abrir a boca. 28 anos. Influencer digital. 40 mil seguidores no Instagram, segundo Rodrigo me contou com orgulho, como se aquilo fosse um diploma. Dona Heloísa, ela disse, abrindo os braços para me abraçar. O abraço foi rápido, performático, daqueles que não aquecem. Que apartamento charmoso, tem uma energia tão retrô. Adoro, retrô. A palavra saiu da boca dela coberta de mel, mas eu senti o veneno embaixo. Sentamos para o almoço. Eu tinha feito frango assado com farofa, arroz com açafrão, salada de rúcula com tomate cereja. Nada sofisticado, mas bem feito. Comida de casa, comida de mãe. Luana comeu 3 garfadas. Está uma delícia, sogra, ela disse, empurrando o prato discretamente para o lado. Mas eu evito carboidratos à noite. Na verdade, evito o dia inteiro. Ela riu. Rodrigo riu junto. Eu sorri e fingi que não tinha passado a manhã inteira na cozinha. Durante o almoço, ela fez perguntas. Muitas perguntas. Rodrigo me contou que a senhora é aposentada, né? E vive só da aposentadoria mesmo ou tem alguma outra renda? Achei estranha a intimidade, mas respondi educada. Tenho minha aposentadoria de professora, sim, e um apartamento que herdei da minha mãe. Os olhos dela brilharam. Foi sutil, mas eu vi. Ah, que bênção! Herança é tudo, né? Meus pais sempre falam isso. Patrimônio é o que fica para os filhos. Ela olhou ao redor da sala, avaliando. Os olhos dela passearam pelos móveis de madeira maciça, pelo lustre antigo de cristal, pelas estantes cheias de livros e porta-retratos. Ela não disse nada, mas eu senti. Eu estava sendo inventariada. Depois do almoço, enquanto Rodrigo lavava a louça, Luana foi até a estante e pegou um dos meus porta-retratos, aquele com a foto de Osvaldo e eu no nosso aniversário de 15 anos de casamento. Ele era bonito, ela disse, quase como quem fala sozinha. Pena que tenha ido tão cedo. Pausa. Mas pelo menos deixou vocês bem, né? Com esse apartamento em Ipanema. Ela não terminou a frase. Não precisava. Coloquei o porta-retrato de volta no lugar, devagar. Ele deixou amor, eu disse, olhando nos olhos dela. E caráter. O resto eu construí sozinha. Ela sorriu. Daqueles sorrisos que não alcançam os olhos. 6 meses depois, eles casaram. A cerimônia foi em Búzios, numa pousada de frente para o mar. 80 mil reais, segundo Rodrigo me contou quando pediu ajuda. 25 mil saíram da minha conta. É só um empréstimo, mãe. A gente te devolve no ano que vem. Nunca devolveram. No casamento, eu estava sentada na 3ª fileira. Não na primeira, onde deveriam ficar os pais dos noivos. Luana tinha colocado os pais dela e os padrinhos na frente.
Eu fiquei atrás, entre tios distantes e amigos que mal conhecia. Quando Rodrigo passou pelo corredor de braço dado com ela, ele olhou para mim. Por um segundo, só vi algo no olhar dele. Culpa? Dúvida? Não sei, mas passou rápido. Depois da festa, eles foram para Cancún. Lua de mel de 10 dias. Postaram 37 fotos no Instagram. Eu não estava em nenhuma. Quando voltaram, as coisas começaram a mudar de verdade. Rodrigo cancelou o primeiro almoço de domingo. Luana está cansada da viagem, mãe. Semana que vem a gente vai, prometo. Não foram. Cancelou o segundo também. A gente vai na casa dos pais dela hoje, mas semana que vem, sem falta. Não foram. No terceiro domingo, eu liguei. Luana atendeu. Oi, sogra. Rodrigo está no chuveiro. Posso passar o recado? Só queria saber se vocês vêm almoçar. Silêncio breve. Olha, a gente está tentando criar nossa rotina de casal, sabe? Domingo é nosso dia. Mas qualquer coisa, a gente te liga e combina, tá? Ela desligou antes de eu responder. Nosso dia. Como se eu fosse uma intrusa na vida do meu próprio filho. Algumas semanas depois, fui visitá-los no apartamento novo, aquele que eles compraram em Botafogo, com entrada de R$60 mil que eu emprestei. Toquei a campainha. Luana abriu a porta de roupão de seda, cara de sono, cabelo bagunçado. Sogra, aconteceu alguma coisa? Não, eu só passei para trazer umas coisas que o Rodrigo esqueceu aqui. Ela olhou para a sacola na minha mão. Roupas dele, um livro, uma caneta que ele gostava. Ah, que fofa! Mas da próxima vez, avisa antes, tá? A gente fica meio sem jeito quando recebe visita de surpresa. Privacidade é importante num casamento. Privacidade. Eu tinha virado uma invasora. Entreguei a sacola e saí sem entrar. No caminho de volta para casa, dentro do ônibus lotado, olhando pela janela embaçada, eu finalmente entendi. Luana não era apenas a esposa do meu filho. Ela era a engenheira da minha exclusão. E Rodrigo? Rodrigo estava deixando, mas o pior ainda não tinha acontecido. Porque nos meses seguintes, eu descobriria que perder meu filho era apenas o começo. O que eles realmente queriam de mim era muito mais frio, muito mais calculado, e estava prestes a me custar tudo. As humilhações não chegaram de uma vez. Elas vieram devagar, como goteiras que você ignora, até perceber que a casa inteira está inundada. 3 meses depois do casamento, fiz aniversário. 66 anos. Acordei cedo, arrumei o apartamento, comprei um bolo pequeno de limão siciliano, meu favorito, e esperei. Rodrigo sempre me ligava de manhã cedo nos meus aniversários, desde que ele tinha 7 anos. Era tradição. Ele acordava antes do despertador só para ser o primeiro a me dar parabéns. 8 da manhã, nada. 10 da manhã, nada. Meio-dia, silêncio. Às 15 horas eu liguei. Tocou 6 vezes antes de alguém atender. Era Luana. Oi, sogra. Oi, Luana. O Rodrigo está? Está, mas a gente está em Búzios. Aniversário de casamento, sabe como é? Quer que eu passe para ele? Não precisa, só queria falar com ele. Ah, deixa eu avisar que você ligou, tá? Ela desligou. Rodrigo me mandou uma mensagem às 21 horas. Mãe, desculpa. Dia corrido. Parabéns. Te amo. Te amo. 2 palavras que antigamente vinham com abraços, bolo cantado, presença. Agora eram apenas pixels numa tela fria. Comi o bolo sozinha. Apaguei a velhinha sem fazer pedido. Porque o que eu pediria? Que meu filho voltasse a me enxergar. Os meses seguintes foram uma sequência de pequenas mortes. Natal chegou. Rodrigo me ligou no dia 20 de dezembro. Mãe, esse ano a gente vai passar o Natal na casa dos pais da Luana. É que eles fazem questão, sabe? Mas ano novo a gente passa com você. No ano novo, ele mandou mensagem às 23h30. Mãe, mudança de planos. A gente vai para uma festa em Angra. Mas semana que vem a gente se vê, prometo.
Passei a virada sozinha, vendo fogos pela janela, ouvindo os vizinhos gritarem "Feliz Ano Novo" nos apartamentos ao redor. Eu tinha virado a opção B, a sobra, o plano reserva que nunca era acionado. Mas o pior ainda estava por vir. Em fevereiro, Luana anunciou que iam reformar o apartamento. Precisamos de um ambiente mais clean, mais moderno, sabe? Meu público espera isso. 3 semanas depois, Rodrigo me ligou. Mãe, a Luana teve uma ideia. Que tal você emprestar aquela mesinha de centro que você tem? Aquela de madeira escura. Vai ficar linda na nossa sala. Aquela mesinha era do meu pai. Ele a fez à mão nos anos 70. Jacarandá maciço. Tinha até as iniciais dele entalhadas embaixo. OM, Oswaldo Menezes. É uma lembrança do seu avô, Rodrigo. Eu sei, mãe, por isso mesmo. Vai estar na família e a gente cuida super bem. Levei a mesinha. Quando cheguei no apartamento deles, Luana estava gravando stories. Ela mal olhou para mim. Deixa ali no canto, sogra. Depois a gente vê onde encaixa. 2 semanas depois, passei lá de novo. A mesinha não estava mais na sala. Ah, aquilo, Luana disse sem tirar os olhos do celular. A gente doou, não combinava com a decoração minimalista que eu quero. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Vocês doaram? É para um brechó chique de Ipanema. Alguém deve ter adorado. Relaxa, sogra. Olhei para Rodrigo. Ele estava sentado no sofá, mexendo no notebook. Não disse nada. Não me defendeu. Apenas murmurou. Foi mal, mãe. Mas era só uma mesa velha. Só uma mesa velha. A mesa que meu pai tinha feito com as próprias mãos. Saí de lá sem dizer uma palavra. Chorei no táxi inteiro. Mas o golpe mais cruel ainda estava por vir. Em abril, resolvi fazer um chá da tarde especial. Convidei Rodrigo e Luana. Queria tentar me reconectar, entende? Queria mostrar que ainda existia espaço para mim na vida deles. Passei a manhã preparando tudo. Bolos caseiros, torta de morango, sanduíches naturais, sucos. E usei minhas xícaras de porcelana inglesa, todas as 14, arrumadas na mesa com guardanapos de linho e flores frescas num vaso pequeno. Quando eles chegaram, Luana olhou para a mesa e seu rosto se contorceu numa expressão que tentava parecer um sorriso. Nossa, sogra, que trabalheira. Sentamos, servi o chá. Coloquei uma xícara de porcelana na frente dela, aquela com lírios pintados, a mais delicada de todas. Luana pegou a xícara com 2 dedos, olhou de perto, fez uma careta. Essas xícaras são muito antigas, né? Dá uma sensação meio estranha de usar. São da minha avó, eu disse, tentando manter a voz firme. Vieram da Inglaterra, tem quase 80 anos. Pois é, dá para ver. Ela colocou a xícara de volta na mesa, sem tomar um gole. Rodrigo, você quer pegar água na geladeira para mim? Prefiro água. Rodrigo levantou, obediente, e foi buscar. Luana se inclinou para a frente e disse baixinho. Sogra, sem querer ser chata, mas essas coisas antigas acumulam bactérias. Eu li sobre isso. Não é saudável. Minhas mãos tremeram. Apertei os dedos contra a saia para esconder. Elas são limpas. Eu cuido delas há décadas. Eu sei. Mas é que meu público é muito antenado nessas coisas de saúde, sabe? E eu não posso arriscar. Quando Rodrigo voltou, Luana levantou. Amor, a gente precisa ir. Tenho reunião com uma marca às 5. Eram 3:30 da tarde. Eles saíram. Deixaram os pratos cheios. Deixaram o chá intocado. Fiquei ali, sozinha, olhando para aquelas xícaras de porcelana que tinham sobrevivido a uma guerra, a um oceano, a gerações inteiras da minha família. E agora não eram boas o suficiente para a nora do meu filho. Lavei cada xícara com cuidado. Sequei uma por uma, embrulhei em papel de seda. Guardei de volta na caixa de veludo verde. E então peguei um caderno velho, aquele de capa dura que eu usava para anotar receitas, e comecei a escrever. 25 mil reais, casamento. 60 mil reais, entrada do apartamento. 15 mil reais,
Cursos da Luana. R$ 8.000. Carro, ajuda com parcelas. R$ 7.000. Móveis. R$ 115.000 em 18 meses. Anotei cada centavo, cada transferência bancária, cada promessa de "depois eu te pago, mãe". Fechei o caderno e, pela primeira vez em meses, sorri. Porque eu finalmente entendi. Eu não era mãe para eles. Eu era banco. E todo banco, uma hora, cobra a dívida. O primeiro pedido veio em junho, 3 meses após o chá da tarde desastroso. Rodrigo apareceu sozinho num sábado à tarde. Sem avisar, como nos velhos tempos. Por um segundo, meu coração se encheu de esperança. Será que ele tinha percebido? Será que ia pedir desculpas? Ele sentou no sofá, inquieto. Mexia as mãos. Olhava para os lados. Finalmente falou: "Mãe, surgiu uma oportunidade incrível no trabalho." Meu estômago apertou. Um colega está montando uma sociedade numa empresa de importação de materiais. É certeiro, mãe. Em 6 meses, eu multiplico o investimento. Mas preciso entrar com R$ 40.000. R$ 40.000. Senti o ar faltar. Rodrigo, isso é muito dinheiro. Eu não tenho... Mãe, você tem aquele dinheiro da venda da casa da vovó em Petrópolis. Eu sei que tem. Era verdade. Tinha vendido o pequeno imóvel que minha mãe tinha deixado no interior. R$ 120.000. Eu estava guardando para emergências, para a velhice, para não depender de ninguém. Filho, esse dinheiro é para o meu futuro. Se eu ficar doente, se precisar de... Mãe, é exatamente para isso que eu estou fazendo. Para garantir nosso futuro. O seu também. Ele pegou na minha mão. Aquelas mãos que eu segurei quando ele era bebê. Eu vou te devolver em 6 meses, com juros. Você vai ver. Olhei nos olhos do meu filho e vi a promessa sincera de um homem que acreditava no que dizia. Transferi os R$ 40.000 na segunda-feira seguinte. Ele me abraçou forte, beijou minha testa. Você é a melhor mãe do mundo. Eu vou te fazer orgulhosa. 6 meses se passaram. Ele nunca mais tocou no assunto. Quando completou 1 ano, eu mencionei, casualmente, durante uma ligação rápida. Filho, como está aquele investimento? Silêncio do outro lado. Ah, mãe, deu uns problemas. O sócio desistiu. A gente perdeu o dinheiro. Perdeu? Foi. Essas coisas acontecem. Mas relaxa, eu vou te devolver de outro jeito. Ele desligou apressado. Disse que tinha reunião. Nunca mais falamos sobre aqueles R$ 40.000. 3 meses depois, em outubro, foi Luana quem me ligou. Sogra, preciso muito da sua ajuda. Estranhei. Luana nunca me ligava. Sempre era Rodrigo. Consegui uma vaga num curso super exclusivo de marketing digital com o maior expert do Brasil. É R$ 15.000, mas vai alavancar completamente minha carreira. Rodrigo disse que você poderia emprestar. Rodrigo disse: Luana, eu já emprestei bastante dinheiro para vocês. Eu sei, sogra. E a gente é eternamente grato. Mas pensa, quando meu Instagram crescer, a gente vai ganhar muito mais. E aí a gente te devolve tudo de uma vez. É investimento, não é gasto. Eu sabia que era errado. Cada célula do meu corpo gritava, não dê. Mas era meu filho. Era a família dele. Era o futuro deles. Transferi os R$ 15.000. Luana fez o curso. Postou fotos em stories. Ganhou 2.000 seguidores novos. Nunca me devolveu 1 centavo. Os pedidos continuaram. Mãe, o carro quebrou. Preciso de R$ 8.000 para consertar. Mãe, a gente precisa trocar os móveis da sala. Só 7.000. A Luana precisa de um cenário bonito para as fotos. Mãe, você pode ajudar com 3.000? É para pagar o dentista da Luana. Cada pedido vinha com a mesma ladainha. É emprestado, a gente devolve. Nunca devolviam. E eu dava. Sempre dava. Porque eu tinha medo. Medo de que, se eu negasse, eles sumissem de vez. Medo de perder o único filho que me restava neste mundo. Medo de morrer sozinha sem ninguém que se importasse.
Então eu transferia o dinheiro, engolia a humilhação e ficava calada. Mas algo dentro de mim começou a mudar naqueles meses. Toda vez que fazia uma transferência, eu anotava no caderno: data, valor, motivo. Quando Rodrigo dizia, a gente te paga mês que vem, eu anotava a promessa. Quando o mês passava e nada acontecia, eu circulava a data com caneta vermelha. Guardava os comprovantes bancários numa pasta azul dentro do guarda-roupa, atrás das minhas blusas de inverno. Não era vingança. Ainda não. Era apenas precaução. Um dia, em meio a uma insônia, fiz as contas. R$ 115 mil em 18 meses. Era quase 10% do valor do meu apartamento. Era 2 anos da minha aposentadoria. Era o futuro que eu tinha guardado com tanto cuidado sendo drenado, mês a mês, transferência por transferência. E para quê? Para um filho que não me visitava, para uma nora que me tratava como empregada, para um casamento que me excluía. Fechei o caderno. Olhei pela janela. Eram 3 da manhã. A rua estava vazia, silenciosa, iluminada apenas pelos postes amarelados. E então, uma coisa estranha aconteceu. Eu não chorei. Não senti autopiedade. Senti raiva. Uma raiva fria, calculada, do tamanho de R$ 115 mil. E pela primeira vez comecei a pensar não em como recuperar meu filho, mas em como recuperar minha dignidade. Porque dinheiro, eu descobriria depois, era apenas a ponta do iceberg. O que eles realmente queriam de mim era muito maior. E estava prestes a ser revelado da forma mais cruel possível. A conversa que mudou tudo aconteceu numa terça-feira de março. Eu estava regando as violetas na varanda quando o telefone tocou. Era Luana. Estranhei porque ela nunca me ligava sem motivo. Sempre era pelo WhatsApp, sempre mensagens curtas, sempre emoji de coração no final para disfarçar a frieza. Sogra, que bom te pegar. Olha, eu e Rodrigo estávamos conversando ontem à noite e tivemos uma ideia. Meu estômago se contraiu. Ideias de Luana nunca eram boas para mim. A gente estava pensando... Você já pensou em morar num lugar menor? Mais prático, sabe? Esse apartamento é grande demais para uma pessoa só. Deve dar muito trabalho. Fiquei em silêncio. O regador ainda na mão, a água pingando nas folhas. Tipo assim, ela continuou, animada demais. Existem uns residenciais para a terceira idade que são incríveis. Minha tia mora num, tem enfermeira, atividades, outras pessoas da sua idade. Você não ia se sentir tão sozinha. Sozinha. A palavra caiu como chumbo no meu peito. Luana, eu não estou sozinha. Eu tenho minha casa, meus vizinhos, minhas... Eu sei, mas pensa. Se você vendesse esse apartamento, dava para comprar um lugar menor, mais moderno, e ainda sobrava uma grana boa. Você ficaria tranquila financeiramente, sem preocupações. Ah, ali estava, a verdade nua e crua. Eles queriam que eu vendesse o apartamento. E onde eu moraria enquanto isso? Consegui perguntar, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Ah, a gente te ajuda. Pode ser até um aluguel simples, ou, sei lá, tem umas kitnets charmosas em Copacabana. Você ia amar. Kitnet em Copacabana. Eu, que morava num apartamento de 2 quartos em Ipanema há 40 anos, deveria me mudar para uma kitnet. Vou pensar sobre isso, eu disse, e desliguei antes que ela continuasse. Sentei na cadeira da varanda, o regador ainda na mão, e olhei para a rua lá embaixo. As árvores, o movimento, os prédios antigos que tinham visto a vida passar por décadas. Este apartamento não era só um imóvel. Era o lugar onde Rodrigo deu seus primeiros passos. Onde Osvaldo me beijou pela última vez antes de sair para comprar pão. Onde minha mãe morreu, no quarto dos fundos, segurando minha mão. E eles queriam que eu vendesse. Para quê? Para sobrar dinheiro? Dinheiro para quem? Na semana seguinte, Rodrigo apareceu. Sozinho de novo. Padrão dele ultimamente.
Só aparecia quando precisava de alguma coisa. Sentou no sofá, desconfortável, e começou devagar. Mãe, a Luana te ligou semana passada, né? Ligou. E o que você achou da ideia? Olhei para o meu filho. Para o homem de 31 anos que eu tinha criado, alimentado, educado, amado com cada gota de sangue do meu corpo. Rodrigo, você quer que eu venda o apartamento da sua avó? Ele desviou o olhar. Não é isso, mãe. É só que você está envelhecendo. E esse apartamento é grande. Quando você tiver 80 anos, vai conseguir subir escada? Vai conseguir limpar tudo sozinha? Tenho 67, não 80. Eu sei, mas é para pensar no futuro. Ele respirou fundo. E, sinceramente, mãe, a gente está precisando de ajuda. As contas estão apertadas. Se você vendesse e comprasse um lugar menor, sobrava um dinheiro que você poderia investir em vocês. Não foi pergunta, foi afirmação. Ele não respondeu. Mas a resposta estava estampada no rosto dele. Filho, eu já te dei 115 mil reais. Ele arregalou os olhos. Não esperava que eu soubesse o valor exato. Você ficou contando? Fiquei, e não vi um centavo de volta. Mãe, a gente vai devolver. Só está difícil agora, mas quando melhorar? Quando vai melhorar, Rodrigo? Silêncio. Ele levantou, irritado. Você sabe qual é o problema, mãe? Você não entende como o mundo funciona hoje. Dinheiro parado não vale nada. Tem que investir, tem que arriscar. A Luana está construindo uma marca. Eu estou crescendo na empresa. Mas a gente precisa de capital. Capital. Meu filho tinha virado um homem de negócios falando de capital. E eu sou o capital. Ele ficou vermelho. Não coloca palavras na minha boca. Então me diz, Rodrigo, quando foi a última vez que você veio aqui só porque queria me ver, sem pedir dinheiro, sem propor ideias, sem querer vender meus móveis ou meu apartamento? Ele não respondeu. Saiu batendo a porta. Fiquei ali, parada no meio da sala, ouvindo o eco da porta batida ainda vibrando nas paredes. E naquele momento, algo dentro de mim virou pó. Não era mais dor, era clareza. Clareza fria e cortante como vidro quebrado. Eles não me amavam, eles me toleravam. E me toleravam apenas enquanto eu fosse útil. Naquela noite, liguei para Marta, minha amiga desde os tempos de magistério. Advogada aposentada, viúva como eu, mas com um espírito que nunca se curvava. Marta, preciso da sua ajuda. Profissional. Ela entendeu pelo tom da minha voz. Amanhã, 9 horas, meu escritório. E traz todos os documentos que você tiver. Desliguei. Peguei a pasta azul do guarda-roupa. Abri o caderno com as anotações. Olhei para os números, para as datas circuladas em vermelho, para as promessas quebradas acumuladas em 18 meses. Coloquei tudo numa bolsa. E pela primeira vez em 2 anos, dormi profundamente. Não era sono de paz. Era sono de quem tinha tomado uma decisão. A vítima tinha acabado de morrer. E no lugar dela, estava nascendo algo que Rodrigo e Luana nunca esperaram encontrar. Uma mulher que sabia exatamente o que valia e que não tinha mais medo de cobrar o preço. Deixa eu te contar exatamente como foi aquele dia, cada detalhe, cada segundo que me transformou. Começou às 10 da manhã, quando Rodrigo me ligou. Mãe, consegui! A voz dele estava tão animada, tão cheia de vida, que meu coração explodiu de alegria. Conseguiu o quê, filho? A promoção, o gerente regional, mãe. É tudo que eu sempre quis. Vão aumentar meu salário em 4 mil reais. Eu gritei junto com ele. Pulei. Chorei. Meu filho tinha conseguido. Meu filho estava crescendo. E por um momento, esqueci todos os meses de humilhação, todo o dinheiro emprestado, todas as portas fechadas na minha cara. Porque mãe é assim. Uma migalha de felicidade apaga oceanos de dor. A gente precisa comemorar, eu disse. Precisa. A Luana já está organizando um jantar com a família dela, mas... Filho, deixa eu fazer uma surpresa para você. Aqui em casa, só nós, como antigamente. Houve uma pausa breve.
Tá bom, mãe. Mais tarde a gente se fala. Ele desligou. E eu comecei. Liguei para a confeitaria Dulce, aquela da rua Visconde de Pirajá. Encomendei o bolo de chocolate belga com recheio de morango. O preferido dele desde que era criança. 2 andares, cobertura espelhada. R$ 320. Pode colocar parabéns, Rodrigo, em letra dourada? Eu pedi. Claro, dona Heloísa. Fica lindo. Depois, fui até a loja de festas. Comprei balões dourados, aqueles grandes, metálicos que refletem a luz. R$ 200. Peguei também guardanapos de papel com acabamento de linho, pratos descartáveis que pareciam porcelana fina e um arranjo pequeno de flores brancas para o centro da mesa. No mercado, comprei champanhe francesa. Não qualquer champanhe. A boa, aquela que Osvaldo comprava quando tínhamos algo importante para celebrar. R$ 270. Na Dona Irene, encomendei salgados finos, coxinhas de camarão, risoles de queijo brie, empadinhas de palmito. R$ 380. Voltei para casa carregada de sacolas, o coração batendo forte, a mente já imaginando o sorriso dele quando entrasse pela porta. Passei a tarde toda preparando. Estendi a toalha de linho que eu guardava para ocasiões especiais. Arranquei cada balão na parte de trás das cadeiras. 12 cadeiras ao todo, porque eu tinha convidado mentalmente os vizinhos, as primas distantes, qualquer pessoa que pudesse encher aquele espaço e fazer meu filho sentir que era amado, que era importante. Coloquei as taças de cristal que herdei da minha mãe. Limpei cada uma com pano seco até brilharem como diamantes. E então, com cuidado extremo, tirei as xícaras de porcelana inglesa da caixa de veludo verde. Uma a uma. Aquela com lírios. Aquela com rosas vermelhas. Aquela com violetas azuis. Arrumei na mesa lateral, ao lado do bolo, formando um semicírculo perfeito. Elas estavam radiantes, frágeis, preciosas, como eu já tinha sido um dia. Às 17 horas, me arrumei. Escolhi a blusa de seda bege com as mangas bufantes, aquela que Rodrigo sempre elogiava. Prendi o cabelo num coque baixo, passei batom cor-de-rosa antigo, borrifei o perfume francês, aquele que guardava havia meses, no pescoço e nos pulsos. Me olhei no espelho e vi uma mulher que ainda tinha esperança. Às 17h30, a mesa estava pronta, o bolo no centro, imponente, as letras douradas brilhando, os salgados empilhados nas bandejas, a champanhe gelando no balde de prata. As flores brancas exalando um perfume suave, os balões dourados balançando de leve com a brisa que entrava pela janela. Tudo perfeito, tudo preparado com amor. Às 18 horas, ouvi a chave na porta. Meu coração disparou. Rodrigo entrou, e o mundo desmoronou em câmera lenta. Ele olhou para a mesa, para os balões, para o bolo com o nome dele escrito em dourado, para as cadeiras arrumadas, para as taças brilhando, para as xícaras de porcelana da bisavó dele dispostas como joias. E o rosto dele se fechou. Não era surpresa feliz, era constrangimento, era incômodo, era quase raiva. Mãe, o que é isso? É sua festa, filho, para comemorar a promoção. Ele passou a mão pelo rosto, irritado. Eu te disse que a Luana estava organizando. A gente vai jantar no bistrô família com a família dela. Mas eu preparei tudo. Eu gastei o dia inteiro. Mãe, eu não pedi para você fazer isso. As palavras me acertaram como socos. Rodrigo, é seu filho. Eu só queria. A comemoração vai ser lá, mãe, com a família da Luana, pessoas do trabalho, gente importante. Gente importante. Eu não era gente importante. Ele olhou para o relógio. Você fica aqui, tá bom? Não combina muito com o pessoal de lá. Não combina. Eu não combinava com a vida do meu próprio filho. Ele já estava virando de costas quando eu consegui sussurrar. Rodrigo, eu fiz o bolo que você gostava. Desculpa, mãe, mas a Luana reservou a mesa para as 19 horas. Eu preciso ir. Ele saiu, sem me abraçar, sem dizer obrigado, sem olhar para trás.
a porta se fechou e eu fiquei ali, no meio da sala, cercada por 12 cadeiras vazias, pelo bolo intocado com o nome dele em dourado, pela champanhe que ninguém beberia, pelos salgados que ninguém comeria, pelas xícaras de porcelana que tinham atravessado oceanos e guerras, mas não conseguiam atravessar a indiferença de uma nora manipuladora. Eu caminhei devagar até uma das cadeiras e me sentei. Olhei para a mesa, para os R$ 850 transformados em decoração inútil, para o tempo perdido, para a esperança despedaçada. E então aconteceu. Eu não chorei em desespero. Eu não gritei. Uma única lágrima escorreu, pesada, quente, cheia de anos de humilhação acumulada. Sequei com a ponta dos dedos e sorri. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de quem tinha acabado de entender, finalmente, completamente, que tinha sido usada até o último fio de cabelo. Peguei o celular, tirei fotos da mesa vazia, dos balões solitários, do bolo abandonado, das cadeiras que ninguém ocuparia. Guardei cada comprovante de compra na pasta azul e sussurrei para aquela sala silenciosa. Amanhã, Rodrigo, amanhã você vai entender o que fez. Porque naquela noite, no meio daquela festa que ninguém veio, eu não perdi meu filho, eu me encontrei. Naquela noite, depois que as fotos foram tiradas e os comprovantes guardados, fiz algo que não fazia há meses. Dormi bem, profundamente, sem acordar no meio da madrugada com o peito apertado, sem revirar na cama pensando em como reconquistar o amor do meu filho, sem me perguntar o que eu tinha feito de errado, porque pela primeira vez eu entendi que o problema não era eu. Acordei às 6 da manhã. O sol ainda estava nascendo, pintando as paredes do quarto com aquela luz alaranjada e macia. Levantei, fiz café, sentei na varanda com a xícara quente entre as mãos. E comecei a pensar. Não com emoção, com lógica. Professora de matemática por 42 anos. Eu sabia resolver problemas, identificar variáveis, traçar estratégias, calcular probabilidades. E aquele problema chamado Rodrigo e Luana. Tinha solução. Às 9 horas em ponto, eu estava sentada no escritório de Marta. Ela me recebeu com um abraço apertado, daqueles que dizem: eu sei que você está sofrendo, sem precisar falar nada. Mas quando sentou atrás da mesa, o olhar dela mudou. Virou o olhar de advogada, profissional, afiado. Conta tudo. E eu contei, desde o início, desde Luana entrando no meu apartamento avaliando cada móvel, desde os empréstimos, desde a mesinha do meu pai sendo doada, desde as xícaras de porcelana sendo chamadas de sujas, desde a sugestão de eu morar numa kitnet. Desde a festa vazia na noite anterior. Enquanto eu falava, Marta anotava. Rápido, preciso. Quando terminei, ela colocou a caneta na mesa e me olhou nos olhos. Heloísa, você entende o que está acontecendo aqui? Estou sendo manipulada. Não, você está sendo preparada para ser descartada. Ela abriu uma pasta. Eles querem que você doe o apartamento em vida, certo? Para evitar impostos. Depois te convencem a morar num lugar menor, mais barato. E quando você estiver velha demais para reagir, eles vendem o apartamento, embolsam o dinheiro e te colocam num asilo. Senti o sangue gelar. Rodrigo não faria isso. Rodrigo sozinho? Talvez não. Mas Rodrigo com a Luana no ouvido? Marta suspirou. Já vi essa história 10 vezes, Heloísa, e sempre termina igual. Engoli seco. O que eu faço? Você se protege, legalmente, financeiramente, emocionalmente. Ela puxou um bloco de notas. Primeira coisa, esses empréstimos. Você tem comprovantes? Todos. Transferências bancárias, mensagens no WhatsApp prometendo devolver. Ótimo. Mesmo sem contrato assinado, isso é documentação suficiente. Tecnicamente, você pode cobrar judicialmente. Eu não quero processar meu filho. Eu sei, mas ele precisa saber que você pode. Isso muda o jogo. Ela anotou algo. Segunda coisa, esse apartamento. Você já pensou em fazer testamento? Nunca.
Então pensa agora, se você morrer sem testamento, Rodrigo herda automaticamente. Mas se você faz testamento e deixa para outra pessoa ou instituição, ele perde a garantia. Mas ele é meu filho, e você é a mãe dele, e olha como ele te trata. O silêncio pesou entre nós. Marta continuou, mais suave. Não estou dizendo para deserdar ele de verdade. Estou dizendo para usar isso como ferramenta, para mostrar que você não é refém, que você tem escolhas. Fiquei olhando para as minhas mãos, as veias saltadas, a pele marcada pelas décadas. Mãos que trabalharam, que cozinharam, que limparam, que criaram, mãos que mereciam respeito. O que mais eu posso fazer? Marta sorriu, daquele jeito que advogadas experientes sorriem quando estão montando uma estratégia. Você vai juntar provas, discretamente. Vai descobrir a situação real do Rodrigo no trabalho. Vai transferir parte do seu dinheiro para uma conta que eles não saibam que existe. E então, quando tiver tudo documentado, você chama eles para uma reunião. Reunião? Uma reunião familiar, onde você coloca as cartas na mesa. Literalmente. Saí do escritório de Marta com uma pasta cheia de orientações, nomes de contadores, modelos de testamento, dicas de como documentar abuso financeiro de familiares. Mas mais do que isso, saí com um plano. Naquela mesma tarde, abri uma conta em outro banco, transferi 70% da minha poupança. R$ 240 mil que Rodrigo e Luana achavam que eu ainda tinha guardado no banco de sempre. Agora estava em lugar seguro. Depois, liguei para Cláudio. Ele tinha sido colega de Rodrigo na distribuidora por anos, pai de uma ex-aluna minha. Bom homem. Marquei um café. Conversa casual, falei sobre receitas, sobre o tempo, sobre a vizinhança. E então, como quem não quer nada. Cláudio, como anda o Rodrigo no trabalho? Ele me contou da promoção. Deve estar nas nuvens. O rosto dele mudou. Promoção? Heloísa, o Rodrigo não foi promovido. Ele foi advertido semana passada. Risco de demissão. Meu coração parou. Como assim? Performance ruim. Metas não batidas. O chefe deu um ultimato. Melhora em 3 meses ou vai ter que sair. Senti o chão sumir. A promoção era mentira. A festa que ninguém veio era a celebração de uma mentira. E aquele jantar no bistrô família? Perguntei, a voz tremendo. Ah, isso. O sogro dele, aquele dono de academia, ofereceu emprego para ele. Tipo, supervisor de limpeza, salário menor. Foi tipo uma humilhação disfarçada de ajuda. Paguei o café. Agradeci. Saí. No táxi, voltando para casa, as peças se encaixaram. Rodrigo estava desesperado financeiramente, com risco de perder o emprego, refém do sogro, enterrado em dívidas que eu paguei. E ao invés de me contar a verdade, ao invés de pedir ajuda de verdade, ele inventou uma promoção falsa. Me deixou sozinha numa festa vazia. Mentiu na minha cara, porque ele não me via como mãe, me via como ATM. Quando cheguei em casa, liguei o notebook. Aquele que Rodrigo dizia que eu não sabia usar. Pesquisei. Direitos sucessórios, doação em vida pode ser anulada, empréstimos familiares sem contrato. Li durante horas, aprendi, planejei. E naquela noite, quando Rodrigo me mandou uma mensagem, desculpa ontem, mãe, foi correria. Eu respondi com calma. Tudo bem, filho. Aliás, preciso conversar com você sobre o apartamento e umas papeladas. Podemos nos ver sábado? A resposta veio em 2 segundos. Claro, que horas? Sorri para a tela do celular, porque agora eu sabia. Eles não vinham me ver por amor, vinham por interesse. E sábado eu ia mostrar exatamente o que acontece quando você confunde uma mãe com uma idiota. Os 3 dias que antecederam o sábado foram os mais produtivos da minha vida. Eu me tornei uma detetive. Na quarta-feira, voltei a falar com Cláudio, desta vez mais direta. Cláudio, preciso saber exatamente qual é a situação do Rodrigo. Você pode me contar? Ele hesitou. Era discreto, profissional, mas eu era a mãe do colega dele.
E ele viu no meu rosto que aquilo não era fofoca. Era necessidade. Heloísa, o Rodrigo está mal. Muito mal. As vendas dele caíram 40% nos últimos 6 meses. Ele chega atrasado. Sai cedo. Parece ausente. Por quê? A esposa. Ela liga direto no celular dele durante o expediente. Exige que ele vá em almoços, eventos, gravações. O chefe já chamou atenção 2 vezes. Senti a bile subir na garganta. E esse emprego que o sogro ofereceu? Cláudio fez uma careta. Edilson, o sogro é complicado, rico, mas daqueles que humilham. Ele ofereceu ao Rodrigo um cargo de supervisor operacional numa das academias. Basicamente, gerenciar limpeza e manutenção. Salário de R$ 4.500. Menos da metade do que Rodrigo ganhava agora. E o jantar de comemoração no Bistrô Família? Foi o Edilson esfregando na cara do Rodrigo que agora ele depende dele. Chamou a família toda, anunciou o emprego como se fosse favor, fez questão de dizer: minha filha merece alguém que provê. Meu filho tinha sido humilhado publicamente. E ao invés de me contar, ao invés de buscar apoio na única pessoa que sempre esteve do lado dele, ele inventou uma promoção e me deixou esperando numa festa vazia. Saí dali com o coração partido, mas a mente afiada. Na quinta-feira, fui até a academia principal do Edilson. Fingi interesse em me matricular. Conversei com a recepcionista, uma moça jovem, simpática, que não me conhecia. Vim por indicação do genro do dono, Rodrigo. Ele trabalha aqui agora? Ah, o Rodrigo. Ainda não. Ele começa só mês que vem. O senhor Edilson comentou que ele vem de outra área, mas vai se adaptar. Ela disse com aquele tom de pena que pessoas educadas usam quando querem dizer coitado. Agradeci e saí. Mês que vem. Rodrigo ainda estava no emprego atual. Ainda fingia que tinha sido promovido. Ainda mentia. Naquela tarde, sentei no computador e fiz algo que nunca imaginei fazer. Entrei no Instagram de Luana, rolei o feed, fotos em restaurantes caros, roupas de marca, viagens, tudo legendado com frases motivacionais sobre conquistas, merecimento, abundância. Nos comentários, pessoas elogiavam. Que casal lindo, relacionamento goals, vocês merecem tudo de melhor. Cliquei numa foto recente. Rodrigo e Luana num restaurante, taças de vinho na mão, sorrindo. A legenda, comemorando as bênçãos da vida com meu amor. Gratidão. Era da noite da suposta promoção, a noite que ele me deixou sozinha. Cliquei em seguindo para ver quem Luana seguia. Perfis de luxo, lojas caras, influencers ostentação. E então vi algo que fez meu sangue ferver. Um perfil privado. Planejamento, Luana, cliquei. Não conseguia ver as publicações, mas a bio dizia: organização pessoal, só eu vejo. Era uma conta secreta. Fiquei olhando para aquela tela por longos minutos, pensando, calculando. E então lembrei de algo. Ana Paula, a faxineira que limpava o apartamento de Rodrigo e Luana uma vez por semana. Ela tinha sido faxineira da Dona Irene, da confeitaria, e foi Dona Irene quem a indicou para Luana. Ana Paula tinha meu telefone, porque às vezes eu pedia para ela passar aqui também, quando sobrava tempo. Liguei. Ana Paula, preciso de um favor, delicado. Fala, Dona Heloísa. Quando você for limpar o apartamento do Rodrigo semana que vem, se você ver alguma conversa aberta no celular ou computador dele ou da Luana, você pode anotar? Silêncio. Dona Heloísa, a senhora acha que tem coisa errada? Tenho certeza. Então pode deixar. Eu ajudo. Essa Luana, ela me trata muito mal. Grita comigo, reclama de tudo. Não gosto dela. No sábado de manhã, Ana Paula me ligou. Dona Heloísa, achei uma coisa. Meu coração disparou. O quê? O computador dela estava aberto. Ela tinha ido na academia. Tinha uma conversa no WhatsApp web com a mãe dela. Eu tirei foto com meu celular. Manda para mim, agora. 3 minutos depois, a foto chegou. Era uma conversa entre Luana e a mãe.
Data: 3 semanas atrás. Luana: Mãe, tô cansada de esperar. A velha tem um AP de 1 milhão e fica fazendo frescura. Mãe da Luana: Paciência, filha. Convence o Rodrigo a fazer ela assinar uma doação em vida. Luana: Já tentei. Ela é teimosa, mas vou usar outra estratégia. Mãe da Luana: Qual? Luana: Vou fazer ela se sentir peso, sozinha, inútil. Daqui 2 anos ela assina o que eu quiser. Mãe da Luana: E depois? Luana: A gente vende, divide o dinheiro, e ela vai pro asilo. Tem uns bons por 2.000 por mês, sobra 1 milhão limpo pra gente. A minha mão tremeu tanto que o celular quase caiu. Li de novo, e de novo. Daqui 2 anos ela assina o que eu quiser. A gente vende. Ela vai pro asilo. Não era paranoia, não era imaginação, era um plano, frio, calculado, cruel. Salvei a imagem. Mandei para meu e-mail. Imprimi 3 cópias. Guardei uma na pasta azul, outra com Marta, a terceira dentro do caderno de anotações. Sentei na cama, olhando para aquele print e senti algo estranho. Não era tristeza, era alívio. Porque agora eu tinha certeza. Não era coisa da minha cabeça. Não era sensibilidade exagerada. Não era ciúme de sogra. Eu estava sendo caçada. E meu próprio filho era cúmplice, porque Rodrigo sabia. Ele tinha que saber. Luana não faria isso sozinha. Eles conversavam. Planejavam juntos. O homem que eu criei, que eu amei, que eu sustentei, estava esperando eu ficar fraca o suficiente para me tirar tudo. Peguei o telefone. Mandei mensagem para Rodrigo. Filho, confirma sábado às 15 horas aqui. Preciso resolver umas coisas do apartamento com você e a Luana. É importante. Resposta em 5 segundos. Pode ser, a Luana também vai. Que bom você querer resolver isso. Resolver isso. Eles achavam que eu ia assinar a doação, que eu ia entregar meu apartamento de bandeja, que eu ia facilitar minha própria destruição. Sorri sozinha, naquela sala vazia, com o print da conversa ainda na mão. Vocês vão ter uma surpresa, meus queridos, sussurrei para o silêncio. Uma surpresa que vocês nunca vão esquecer. Segunda-feira de manhã, voltei ao escritório de Marta. Desta vez, levei também o contador que ela indicou. Seu Geraldo, homem de 60 e poucos anos, cabelo grisalho, óculos de armação grossa, aquele tipo de profissional que inspira confiança só de olhar. Coloquei tudo sobre a mesa. O caderno com os 115 mil reais anotados. Os comprovantes de transferência. As mensagens do Rodrigo prometendo devolver. As fotos da festa vazia. E a joia da coroa. O print da conversa entre Luana e a mãe dela. Marta leu em silêncio. Depois passou para seu Geraldo. Quando terminou, ele tirou os óculos, limpou as lentes devagar e disse: Dona Heloísa, isso aqui é abuso financeiro familiar. E essa conversa, isso é premeditação de fraude e apropriação indébita. Eu sei, respondi, a voz firme. E agora eu quero me proteger. Legalmente, totalmente. Marta abriu uma pasta. Então vamos fazer o seguinte. Passo 1, testamento. Você vai deixar o apartamento para uma instituição de caridade. Pode mudar depois, se quiser, mas agora precisa estar registrado. Qual instituição? Tem um Instituto de Apoio a Idosos Esquecidos. Eles cuidam de pessoas abandonadas pelas famílias. Ironia poética, não acha? Assenti. Seu Geraldo continuou. Passo 2. Seus investimentos e poupança. A gente transfere 70% para outra conta, em outro banco, que eles não saibam que existe. Os outros 30% ficam onde está para não levantar suspeita. Já transferi 240 mil na sexta, eu disse. Ele sorriu, impressionado. Você é esperta, dona Heloísa. Sou professora de matemática, sei calcular risco. Marta pegou um papel. Passo 3. Documentação da dívida. Mesmo sem contrato assinado, transferências bancárias são prova. A gente monta um documento formal cobrando 115 mil, com juros de 5% ao mês desde o primeiro empréstimo.
Dá quanto, Geraldo? Ele fez contas rápidas na calculadora. Com os juros compostos, R$ 138.000. Engoli seco. Era quase o valor da entrada de um apartamento pequeno. E o quarto passo? Perguntei. Marta olhou nos meus olhos. A reunião. Você chama eles aqui. Não na sua casa. Aqui no escritório. Ambiente neutro, profissional. Coloca tudo na mesa. As provas, a dívida, o testamento, e dá uma escolha. Que escolha? Ou eles pagam a dívida em prestações aceitáveis e reconstroem a relação com respeito, ou você corta relações e entra na justiça. Senti um aperto no peito. Marta, ele é meu filho. Eu sei, mas filho que trata a mãe assim não merece acesso irrestrito à vida dela. O silêncio pesou. Seu Geraldo colocou a mão sobre a minha, gentil. Dona Heloísa, isso não é vingança, é justiça. É você se protegendo de abuso. Não tenha vergonha disso. Respirei fundo. Então vamos fazer. Passamos a tarde inteira organizando. Marta redigiu o testamento. Eu assinei com 3 testemunhas presentes. O apartamento de R$ 1.200.000 agora estava legalmente destinado ao Instituto de Apoio a Idosos Esquecidos. Seu Geraldo preparou o documento de cobrança de dívida. Detalhado. Frio. Preciso. Cada empréstimo listado com data, valor, comprovante anexado. Quando terminamos, já eram 18 horas. Quando você quer fazer a reunião? Marta perguntou. Sábado, 15 horas. Você vai avisar eles? Peguei o celular. Escrevi para Rodrigo. Filho, mudança de planos. Vamos nos reunir no escritório de uma advogada amiga minha. Ela vai ajudar com as papeladas do apartamento. Sábado, 15 horas. Endereço: Rua Barata Ribeiro, 582, sala 304. Confirma? 3 minutos depois. Confirmado, mãe. A Luana também vai. Finalmente vamos organizar isso. Organizar isso. Eles achavam que eu ia entregar tudo de bandeja. Mostrei a resposta para Marta. Ela riu. Um riso amargo. Eles realmente acham que você é boba. Achavam, corrigi. Nos dias que antecederam o sábado, agi como sempre, normalmente, educada, disponível. Quando Rodrigo ligou na quarta perguntando se eu poderia emprestar R$ 3.000 para consertar o carro, eu disse: Filho, agora não posso. Estou organizando umas coisas. Mas sábado a gente conversa sobre tudo, tá? Ele pareceu satisfeito. Animado até. Tá certo, mãe. Sábado a gente resolve tudo. Resolver tudo. Para ele, significava me esvaziar. Para mim, significava recuperar minha dignidade. Na sexta à noite, arrumei a pasta azul. Coloquei dentro caderno com anotações dos empréstimos, todos os comprovantes bancários, print da conversa de Luana com a mãe, fotos da festa vazia, documento de cobrança de dívida preparado por seu Geraldo, cópia do testamento. Cada papel era uma arma, cada comprovante, uma munição. Eu não ia gritar, não ia chorar, não ia implorar por amor, ia apenas colocar a matemática na mesa. E matemática não mente. Naquela noite, antes de dormir, fui até o armário da sala. Abri a caixa de veludo verde. Olhei para as xícaras de porcelana inglesa. Peguei aquela com lírios, a mais delicada, a que minha avó mais amava. Segurei contra a luz, o brilho translúcido, as pinturas à mão, os 80 anos de história. E sussurrei: Vovó, desculpa ter deixado eles me tratarem assim por tanto tempo, mas amanhã eu vou honrar você. Vou honrar nossa família. Vou mostrar que mulheres como a gente não são descartáveis. Coloquei a xícara de volta com cuidado, fechei a caixa, apaguei a luz e dormi, sem medo, sem dúvida, sem arrependimento. Porque no dia seguinte, Rodrigo e Luana iam descobrir algo que nunca imaginaram possível. Que a mulher que eles pisotearam por 2 anos não era mais vítima. Era juíza. E a sentença estava pronta. Só faltava ser lida em voz alta,
com todas as testemunhas presentes, num escritório de advocacia onde choro e manipulação não teriam poder nenhum. Só faltava a verdade nua e crua cair sobre eles como um martelo. E eu mal podia esperar para ver o rosto deles quando percebessem que o jogo tinha virado e que dessa vez quem ganharia seria a matemática, pura, fria e impiedosamente justa. Mas ia sábado, 14h45. Eu estava sentada na sala de reuniões do escritório de Marta, mesa de vidro grande, cadeiras de couro preto, janela com vista para a Barata Ribeiro lá embaixo, cheia de gente andando, vivendo, sem saber que ali em cima uma bomba estava prestes a explodir. Na mesa, a pasta azul, fechada, silenciosa, mortal. Ao meu lado, Marta, com seu terno cinza e postura de quem já viu muitas guerras. Do outro lado, seu Geraldo, com uma pasta própria cheia de papéis carimbados. E na ponta, Cláudio, que aceitou ser testemunha. Ele conhecia a verdade sobre o trabalho de Rodrigo. Sua presença não era decorativa. Às 15h em ponto, a secretária abriu a porta. Dona Heloísa, seu filho chegou. Meu coração acelerou, mas meu rosto permaneceu impassível. Pode mandar entrar. Rodrigo entrou primeiro, terno azul marinho, aquele que eu tinha ajudado a pagar. Sorria, relaxado, confiante. Atrás dele, Luana. Vestido branco justo, salto alto, bolsa de grife. Cabelo impecável, maquiagem perfeita. Ela entrou como quem entra numa festa, não numa reunião. Mas quando viram as outras 3 pessoas na sala, os sorrisos congelaram. Mãe, quem são essas pessoas? Rodrigo perguntou confuso. Senta, filho. Eles se entreolharam. Luana apertou a bolsa contra o corpo. Sentaram nas cadeiras vazias do outro lado da mesa. Marta se apresentou. Meu nome é Marta Siqueira, advogada. Este é Geraldo Ramos, contador. E Cláudio Ferreira, testemunha. Estamos aqui a pedido de Dona Heloísa. Rodrigo olhou para mim, perdido. Testemunha? Mãe, o que está acontecendo? Respirei fundo. Coloquei as mãos sobre a pasta azul e comecei. Rodrigo, você me disse que foi promovido, gerente regional. Aumento de R$ 4.000 no salário. Ele assentiu, incerto. Foi. Por isso a comemoração... Era mentira. Silêncio. Olhei para Cláudio. Ele acenou com a cabeça. Rodrigo está sob risco de demissão há 3 meses. Performance ruim. Advertências. O jantar no Bistrô Família não foi comemoração. Foi o sogro dele oferecendo um emprego humilhante de supervisor operacional por R$ 4.500 mensais. Rodrigo ficou branco. Olhou para Cláudio. Você... contou para ela? Ela tinha o direito de saber a verdade, Cláudio respondeu, firme. Luana se mexeu na cadeira, inquieta. Olha, sogra, isso é problema nosso. A gente só não queria preocupar você. Ergui a mão. Ela calou. Abri a pasta azul. Primeira coisa que tirei, o caderno. R$ 25.000. Junho de 2023. Casamento. Coloquei sobre a mesa. R$ 60.000. Agosto de 2023. Entrada do apartamento. Mais um papel. R$ 40.000. Junho de 2024. Investimento incrível. Rodrigo engoliu seco. Continuei, implacável. 15.000. Outubro. Curso da Luana. 8.000. Janeiro. Carro. 7.000. Março. Móveis. Cada papel que eu colocava na mesa era um tapa. Total. R$ 115.000. Em 18 meses. Coloquei os comprovantes bancários em cima. Pilha grossa. Irrefutável. Quanto vocês me devolveram? Silêncio. Quanto? Minha voz saiu mais alta. Nada, Rodrigo sussurrou. Nada, repeti, mas prometeram, todas as vezes. Peguei outro documento. O que seu Geraldo preparou. Com juros de 5% ao mês, a dívida atual é de R$ 138.000. Luana explodiu. 5%?
Isso é agiotagem. A senhora não pode cobrar juros da gente. Marta interveio gelada. Pode, e está sendo generosa. Taxa bancária para empréstimo sem garantia é o dobro disso. Luana ficou vermelha, mas calou. Rodrigo estava com as mãos trêmulas. Mãe, eu vou pagar. Eu prometo. Só preciso de tempo. Tempo. Como os 2 anos que já passaram. Peguei as fotos. Da festa vazia. Das cadeiras vazias. Do bolo intocado. Coloquei na frente dele. Gastei R$ 850, um dia inteiro. Usei as xícaras da sua bisavó. Tudo para comemorar uma mentira. Vi lágrimas nos olhos dele. E você me disse para ficar em casa, que eu não combinava com o pessoal de lá. Minha voz rachou, apenas 1 segundo. Depois voltou firme. Me tratou como se eu fosse nada. Mãe, eu... Ainda não terminei. Peguei o último papel, o print, coloquei na frente de Luana. Ela olhou, e o rosto dela desabou. Leia em voz alta, ordenei. Eu não preciso. Leia. Marta pegou o papel e leu, voz de aço. Mãe, tô cansada de esperar. A velha tem um AP de 1 milhão e fica fazendo frescura. Convence o Rodrigo a fazer ela assinar uma doação em vida. Vou fazer ela se sentir peso, sozinha, inútil. Daqui 2 anos ela assina o que eu quiser. A gente vende, divide o dinheiro, e ela vai pro asilo. Cada palavra caiu como pedra. Rodrigo virou para Luana horrorizado. Você falou isso? Luana tentou pegar a mão dele. Ele puxou. Rodrigo, amor, era brincadeira. Eu estava nervosa. Asilo? Ele gritou. Você ia colocar minha mãe num asilo? Não é assim. Você está entendendo errado. Está aqui, Luana, eu disse apontando para o papel. Com data, com hora, com testemunha de que foi extraído do seu próprio computador. Ela me olhou com ódio puro. A senhora invadiu minha privacidade. Isso é ilegal. Marta sorriu, sem humor. Foi fotografado pela funcionária da senhora, dentro da casa da senhora, num computador que a senhora deixou aberto. Totalmente legal. Luana se levantou, furiosa. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Sente, Marta ordenou. Ou vou considerar como confissão tácita. Ela sentou, tremendo de raiva. Olhei para meu filho, para o homem que eu criei, que eu amei, que eu dei tudo. Rodrigo, você sabia? Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Ela comentou uma vez, mas eu achei que era só... conversa. Você sabia. Não foi pergunta. Ele abaixou a cabeça. E naquele momento, meu coração, que ainda tinha um fio de esperança, se partiu completamente. Mas minha voz não tremeu. Vocês têm 2 escolhas, eu disse. Coloquei na mesa a cópia do testamento. Primeira, pagam a dívida. R$ 2.500 por mês, durante 55 meses. E reconstruímos nossa relação, com limites, com respeito. Pausa. Segunda, saem daqui agora. Eu entro na justiça e nunca mais falo com vocês. O apartamento já está em testamento para o Instituto de Apoio a Idosos Abandonados. Luana riu. Um riso histérico, incrédulo. Você ia deserdar seu próprio filho? Olhei nos olhos dela. Vocês iam me colocar num asilo e roubar meu apartamento. Quem deserdou quem? Rodrigo enterrou o rosto nas mãos. E pela primeira vez eu vi. Vi que meu filho tinha se tornado refém. Refém do próprio casamento. Das próprias escolhas. Da própria fraqueza. Ele olhou para Luana, depois para mim, e sussurrou. Eu escolho você, mãe. O silêncio que se seguiu àquelas palavras foi ensurdecedor. Eu escolho você, mãe. Luana virou para Rodrigo tão rápido que o cabelo dela chicoteou no ar. O quê? Eu escolho minha mãe. Ele repetiu, a voz tremendo, mas mais firme. Eu não posso fazer isso com ela. Rodrigo, você está louco? Você vai jogar tudo fora por causa da minha mãe? Ele a interrompeu.
e pela primeira vez em 2 anos vi raiva no rosto do meu filho. A mulher que me criou sozinha, que pagou minha faculdade, que te emprestou 25 mil reais para nosso casamento? Luana ficou de pé, a voz subindo 1/8. Emprestou? Ela deu. Mãe dá. Não fica cobrando depois. Eu pedi emprestado, Rodrigo disse, também levantando. Todas as vezes eu disse que ia devolver. Mas ela é sua mãe. Ela tem obrigação de ajudar. Marta bateu a mão na mesa. Ela não tem obrigação nenhuma. Rodrigo é adulto, casado, com emprego próprio. Dona Heloísa não deve nada a vocês. Luana se virou para mim, e naquele momento a máscara caiu completamente. Os olhos dela, que sempre foram calculistas, agora estavam cheios de veneno puro. A senhora é patética. Uma velha carente que não aceita que o filho cresceu. Isso tudo é ciúme? A senhora não suporta ver ele feliz comigo. Eu não me mexi, não tremi. Apenas a olhei nos olhos e disse, com uma calma que eu não sabia que ainda tinha: Luana, você tem 28 anos, 40 mil seguidores, nenhum diploma, nenhuma profissão real. Vive de postar fotos e acha que eu sou a patética? Ela abriu a boca, fechou, o rosto ficando vermelho. Continuei. Durante 2 anos, você me humilhou, me excluiu, me fez sentir invisível na vida do meu próprio filho. Chamou minhas relíquias de família de sujas, doou móveis que eram do meu falecido marido e planejou, friamente, me tirar tudo e me jogar num asilo. Minha voz não subiu. Não precisava. E você me chama de patética? Luana agarrou a bolsa, os olhos brilhando de lágrimas de raiva. Não de tristeza, de pura fúria por ter sido desmascarada. Rodrigo, se você ficar aqui, se você escolher essa bruxa manipuladora ao invés de mim, nosso casamento acabou. Rodrigo olhou para ela. Realmente olhou, como se estivesse vendo pela primeira vez. Você ia colocar minha mãe num asilo. Eu nunca ia fazer isso de verdade. Era só conversa. Você escreveu, daqui 2 anos ela assina o que eu quiser. Era desabafo. Todo mundo fala merda quando está estressado. Você chamou ela de a velha. Luana não respondeu, porque não tinha resposta. Rodrigo deu um passo para trás, longe dela. Eu preciso de um tempo. Tempo? Luana quase gritou. Tempo para quê? Para ela te lavar a cabeça ainda mais? Para entender como eu deixei isso chegar tão longe, ele disse, e pela primeira vez vi meu filho como homem, não como menino. Para entender como eu machuquei minha mãe, como eu me tornei isso. Luana olhou ao redor da sala, para Marta, que a encarava com desprezo profissional, para seu Geraldo, que apenas balançou a cabeça, para Cláudio, que tinha sido colega de Rodrigo por anos e agora via quem ela realmente era. Vocês são todos contra mim, ela gritou. Isso é armação. Isso é justiça, Marta disse, gelada. Luana pegou a bolsa, as mãos tremendo de raiva. Você vai se arrepender, Rodrigo. Quando você estiver morando sozinho num apartamento miserável, pagando pensão, sem um centavo no bolso, vai lembrar de mim. E vai implorar para eu voltar. Não vou, ele disse baixinho. Porque pela primeira vez em 2 anos eu vou conseguir me olhar no espelho. Ela soltou um riso cruel. Você é fraco. Sempre foi, por isso precisa da mamãe para te defender. E saiu, batendo a porta com tanta força que o vidro da janela tremeu. O silêncio voltou. Rodrigo caiu na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Os ombros dele tremiam. Ele estava chorando. Não me movi, não corri para abraçá-lo como teria feito antes, porque ele não era mais meu menino. Era um homem que tinha tomado decisões terríveis, e decisões têm consequências. Mãe, ele disse, a voz abafada. Eu sinto muito, eu sinto tanto. Eu sei. Eu não sei como deixei, como eu fui tão cego. Você escolheu ser, eu disse, e a dureza na minha voz o fez levantar a cabeça.
Toda vez que ela me humilhou, você estava lá, calado. Você viu e não fez nada. Eu achei que ela ia mudar, que era só ciúme inicial, que com o tempo... Não era ciúme, Rodrigo, era maldade. Ele assentiu, lágrimas escorrendo. Marta colocou o documento de dívida na frente dele. R$ 2.500 por mês, 55 parcelas. Boleto enviado dia 5 de cada mês. Atraso incide multa de 10%. Eu não sei se consigo pagar isso. Se eu for demitido, então arruma outro emprego, eu disse. Aceita o cargo do seu sogro. Trabalha de Uber à noite. Faz o que for preciso. Porque dessa vez, Rodrigo, ninguém vai te salvar. Nem eu. Ele me olhou, destruído. Você não me ama mais? A pergunta me atingiu como um soco. Respirei fundo. Eu te amo. Sempre vou amar. Você é meu filho. Pausa. Mas não confio mais em você. Vi a dor no rosto dele, mas era necessária. E confiança? Confiança se reconstrói com ações, não com palavras, não com desculpas, com escolhas, dia após dia, mês após mês. Ele assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu vou pagar, cada centavo, eu prometo. Promessas não significam mais nada, filho. Me mostre. Seu Geraldo passou o documento para ele assinar. Rodrigo pegou a caneta, a mão tremendo, e assinou. Compromisso de dívida. R$ 138.000, 55 parcelas. Testemunhado, registrado. Quando terminou, Marta recolheu os papéis. Primeira parcela vence no dia 5 do mês que vem. Rodrigo guardou a cópia dele, dobrou, colocou no bolso, ficou ali, sentado, destruído, vazio. E eu sentia algo estranho. Não era felicidade, não era vitória, era paz. A paz de quem tinha feito o que precisava ser feito, de quem tinha se respeitado, finalmente. 6 meses, metade de um ano. Tempo suficiente para ver quem as pessoas realmente são quando as máscaras caem e os palcos se apagam. Deixa eu te contar o que aconteceu com cada um de nós. Luana. Ela entrou com o divórcio 2 semanas depois daquela reunião. Pediu pensão, divisão de bens, tudo o que tinha direito. Mas o apartamento estava no nome dos dois com dívida gigante. O carro, financiado. Móveis, na maioria comprados com meu dinheiro. Sobrou quase nada. Ela voltou a morar com os pais. O Instagram dela mudou. Menos fotos em restaurantes caros, mais posts motivacionais sobre recomeços e superação. Os seguidores caíram para 23 mil. Porque as pessoas sentem quando alguém é falso. Tentou me processar por gravação ilegal e difamação. Marta destruiu o processo em 3 audiências. Custas processuais? R$ 12.000 que Luana teve que pagar. Último post que vi dela há um mês. Às vezes, pessoas tóxicas saem da sua vida disfarçadas de perdas, mas na verdade são bênçãos. Ela estava falando de mim. Eu ri quando li. Porque toxicidade é planejar colocar sua sogra num asilo para roubar o apartamento dela. Toxicidade é manipular um homem contra a própria mãe. Toxicidade é chamar alguém de a velha em conversas privadas. Eu apenas coloquei a conta na mesa. Rodrigo. Meu filho perdeu o emprego em setembro. Exatamente como Cláudio tinha previsto. Performance baixa, advertências acumuladas, fim. Ele engoliu o orgulho e aceitou o cargo na academia do ex-sogro. Supervisor operacional, R$ 4.500 por mês. Gerencia limpeza, manutenção, estoque. É humilhante? É. Mas ele vai trabalhar todo dia, cumpre horário, e no fim do mês, sem falta, recebo o boleto pago. R$ 2.500, sempre no prazo. Ele vendeu o carro, comprou uma moto velha. Saiu do apartamento de Botafogo e alugou um quarto numa república em Tijuca. R$ 500 por mês. Nos primeiros 3 meses, ele me ligava chorando, pedindo desculpas, dizendo que tinha sido um idiota. Eu ouvia, não absolvia, apenas ouvia. Depois, as ligações mudaram.
Ele parou de pedir perdão e começou a relatar o dia, o trabalho, as dificuldades, as pequenas vitórias. Mãe, consegui uma promoção, de verdade dessa vez. Vou gerenciar 2 academias. Salário sobe para 6.000. Parabéns, filho. Você gostaria de almoçar comigo domingo? Nada demais, só a gente. Hesitei. Marta tinha me aconselhado. Vá devagar, observe as ações, não as palavras. Está bem, eu disse. Mas eu escolho o restaurante e você paga. Ele riu. Um riso triste, mas genuíno. Justo. Almoçamos. Foi estranho, desconfortável, mas real. Ele não tentou minimizar o que fez. Não pediu para eu esquecer. Apenas conversamos, como 2 pessoas que estavam se conhecendo de novo. Depois daquele dia, passamos a almoçar uma vez por mês. Ele nunca falta, nunca atrasa, sempre paga a conta. São passos pequenos, mas são passos. Edilson, o ex-sogro. 6 semanas após o divórcio, a Receita Federal bateu na porta das academias dele. Auditoria completa. Alguém denunciou irregularidades fiscais. Esse alguém pode ou não ter sido Cláudio, que conhecia alguns contadores muito bem informados. Edilson está respondendo o processo. Pode perder as franquias. A filha dele, Luana, não fala mais com ele. Disse que ele arruinou a imagem dela. Karma tem um senso de humor interessante. E eu? Peguei parte do dinheiro que tinha guardado e fiz uma coisa que nunca tinha feito. Viajei, sozinha. Fui para Portugal. Visitei a cidade de onde minha avó veio. A mesma avó das xícaras de porcelana. Andei pelas ruas de pedra. Entrei em lojas de antiguidades e encontrei 3 xícaras de porcelana inglesa, antigas, pintadas à mão, rosas cor de pêssego. Lírios amarelos, violetas roxas. Trouxe na bagagem embrulhadas em tanto papel de seda que pareciam joias da coroa. Quando cheguei em casa, coloquei junto com as outras. A coleção agora tinha 17 peças. 17 memórias, 17 histórias, 17 sobrevivências. Meu apartamento? Continua no meu nome. O testamento? Ainda está válido, mas estou pensando em mudar. Talvez deixe metade para o instituto e metade para Rodrigo, se ele merecer, porque herança não é direito. É consequência de respeito. Minha poupança? Protegida, investida. Ninguém sabe quanto tenho, e assim vai ficar. Minha vida? Mais leve. Faço aulas de aquarela nas terças, participo de um grupo de leitura nas quintas, viajo quando tenho vontade, compro o que quero sem pedir permissão ou sentir culpa. E sabe o mais estranho? Não me sinto sozinha, porque solidão não é ausência de gente, é ausência de respeito. E hoje, pela primeira vez em anos, eu tenho respeito, o respeito dos outros. Mas principalmente, o meu próprio. Rodrigo ainda está pagando a dívida. Faltam 43 parcelas, mais de 3 anos pela frente. Mas sabe de uma coisa? Eu não cobro mais. Não ligo perguntando. O boleto chega, ele paga e pronto. Porque não é sobre o dinheiro. Nunca foi. É sobre ele entender que mãe não é banco. Que amor não é incondicional quando vira abuso. Que toda ação tem preço. E que dignidade? Dignidade não se negocia. No último almoço, ele me disse: Mãe, eu preciso de mais 10 anos para te agradecer direito, para mostrar que mudei de verdade. Eu segurei a mão dele, apertei de leve. Então me mostre, filho. Eu tenho tempo. Porque perdão não é esquecer. Perdão é lembrar e ainda assim escolher seguir em frente. Mas com limites, com respeito, com dignidade. E se isso faz de mim uma bruxa manipuladora como Luana me chamou? Então que seja. Prefiro ser bruxa respeitada do que mãe pisoteada. E essa escolha me libertou. Hoje, enquanto escrevo isso, estou sentada na minha varanda. É domingo de manhã. O sol entra macio pela janela. Tenho uma xícara de chá na mão, aquela com lírios pintados, a preferida da minha avó. Olho para a rua lá embaixo. Pessoas passam, vivem.
riem, choram, cada uma carregando suas próprias histórias de dor e recomeço. E penso naquela noite, a noite da festa vazia. 12 cadeiras vazias, um bolo intocado, balões dourados balançando sozinhos, R$ 850 transformados em humilhação. Naquela noite, eu poderia ter feito duas coisas. Poderia ter chorado, aceitado, engolido mais uma vez. Afinal, mãe aguenta tudo, mãe perdoa tudo, mãe é amor incondicional. Ou poderia ter feito o que fiz, levantar, me respeitar, dizer não. E não foi fácil, porque a gente cresce ouvindo que mãe boa se sacrifica, que mãe boa dá sem esperar nada, que questionar filho é egoísmo. Mas sabe o que eu aprendi? Sacrifício tem limite, e esse limite se chama dignidade. Hoje, quando olho para trás, eu não sinto ódio. Sinto clareza. Clareza de que eu merecia mais. Clareza de que amor que machuca não é amor, é dependência emocional disfarçada. Clareza de que perdoar não significa esquecer ou aceitar de novo. Rodrigo está mudando? Está. Devagar, aos tropeços, com recaídas. Mas está pagando. Não só a dívida em dinheiro, a dívida em respeito, em presença, em humildade. E eu estou aprendendo a ser mãe de um jeito novo. Não a mãe que resolve tudo, a mãe que salva sempre, a mãe que se anula, mas a mãe que diz, eu te amo, mas eu também me amo. E se você não me respeita, não tem lugar na minha vida. Porque amor sem respeito é prisão. E eu me libertei. Às vezes ainda dói. Quando vejo mães com filhos em restaurantes, rindo, abraçados, eu sinto uma pontada. Penso, podia ser assim. Mas aí lembro, não era assim, era falso. Era eu implorando por migalhas de afeto enquanto era drenada por dentro. E hoje? Hoje eu tenho paz. Paz para viajar sozinha. Paz para tomar chá na minha porcelana inglesa sem medo de julgamento. Paz para dizer não. Paz para ser eu mesma, com todas as minhas rugas, meus cabelos brancos, minha idade, minha história. E isso não tem preço. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, filho que te usa, nora que te humilha, família que te trata como banco, escuta o que vou te dizer. Você não é egoísta por colocar limites. Você não é má por exigir respeito. Sua dor é real. Sua raiva é válida. Seu cansaço é legítimo. E você tem o direito sagrado, de dizer chega. Não precisa ser como eu fiz. Não precisa de advogado, de reunião, de confronto, mas precisa se respeitar. Precisa olhar no espelho e dizer, eu valho mais do que isso, porque você vale. E sabe como eu sei? Porque você chegou até aqui. Ouviu minha história até o fim. Sentiu cada palavra. Se identificou com cada dor. Isso significa que você ainda tem esperança. E esperança é o primeiro passo para a mudança. Hoje, olho para minhas xícaras de porcelana, 17 agora, e sorrio, porque elas sobreviveram a guerras, oceanos, décadas de história. E eu também sobrevivi à manipulação, à humilhação, à traição. E saí mais forte, não mais amarga, não mais quebrada, apenas inteira. Finalmente, completamente inteira. Se esta história tocou seu coração, se você se viu em algum momento dela, deixe um comentário contando de onde você está me assistindo. Quero saber que não estou sozinha, que existem outras mulheres, outros filhos, outras famílias aprendendo que amor verdadeiro exige respeito. Curta este vídeo se você acredita que dignidade não se negocia. E se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais de recomeço, superação e justiça. Porque nossa voz, a voz de quem foi silenciada por tanto tempo, merece ser ouvida. E juntos, a gente se fortalece. Obrigada por me ouvirem. De coração. Até a próxima história.